Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, o meu nome é Osto e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 2 de julho de 2022, o nosso sábado, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma destas redes sociais acima, ou quer o link do nosso grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Sábado amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções. Só que ontem o nosso canal continuou aí disponibilizando a grade de jogos, só que a sexta-feira aí foi baixíssima, uma sexta de pouquíssimas opções. Só que hoje teremos uma grade melhor e uma grade maior para ser elaborada. Então, vamos nessa. É o seguinte, amanhã temos Brasileirão Série A, Brasileiro Série B e também jogos da Liga Profissional de Futebol da Argentina. Quem sabe também pegamos alguns jogos do Japão. Bom, vamos estar iniciando pela Liga Profissional de Futebol da Argentina, o jogo do Vélez Sarsfield versus a equipe do Atlético Tucumã, que tem início às 18 horas. Esse será o nosso primeiro prognóstico. Bom, na classificação, a equipe do Vélez Sarsfield vem na 20ª colocação em 5 jogos disputados. Claro que é início de temporada, e com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, aliás, 5 gols sofridos, 4 gols marcados, 5 pontos conquistados. E a equipe do Tucumã é o 11º colocado em seus domínios, em 5 jogos disputados, com apenas uma vitória na competição, 4 pontos conquistados, ainda não perdeu, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 deles saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. Em duelos individuais, a equipe do Vélez Sarsfield vem a 3 jogos sem derrota, a 7 saiu menos que 3 gols. O Atlético Tucumã tem a 3 jogos sem vitória e em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. O último confronto foi 0-0. É o seguinte, é início de temporada, a equipe do Vélez Sarsfield conseguiu vencer aí a equipe do River Plate pela Libertadores. Sim, venceu a equipe do River Plate e está aí com o resultado a seu favor. Claro que vai atuar fora de casa na próxima rodada. Atuando em casa, a equipe do Vélez Sarsfield nunca deixou de ser uma equipe forte, então nunca deixou de ser uma equipe difícil de ser batida. É uma equipe que nunca perdeu nem empatou com a equipe do Tucumã, atuando em casa. Por esse retrospecto, acredito aí no favoritismo do Vélez. O Tucumã fora de casa vem a 6 jogos com 6 empates. Então, para essa partida, vamos com a dica casa com empate. Probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o Brasileirão Série A. O jogo do Juventude versus o Atlético Mineiro, com início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Juventude vem na 19ª colocação. 14 jogos disputados, com 11 pontos conquistados, 12 gols marcados, 24 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Atlético Mineiro na 5ª colocação. 14 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 22 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando nos últimos confrontos aí, a equipe do Galo vem de 4 vitórias para cima do Juventude. E claro, na sequência da equipe do Juventude, vem de 5 jogos sem vitória. Em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. O Atlético Mineiro vem a 6 jogos sem derrota. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. 5 de 7 saiu, ambas as equipes marcam. Os últimos 2 confrontos deu Galo, como falei anteriormente. Bom, voltando mais uma vez na classificação, o Juventude é uma equipe fraquíssima atuando no fator casa. Vem na 19ª colocação em 7 jogos disputados. Só tem apenas uma vitória na competição, 4 derrotas, 2 empates. Tem um leve, fraquíssimo ataque em seu domínio. Marcou apenas 6 gols, sofreu 12, 5 pontos conquistados. Isso é pouco para uma equipe que atua em um nível brasileiro Série A. E a equipe do Galo, fora de casa, é o 9º colocado em 6 jogos disputados. É uma equipe que empata bastante. Tem 4 empates, 1 derrota e 1 vitória. Marcou 7 gols, sofreu 8, 7 pontos conquistados. Está na briga aí pelos líderes do campeonato. Atualmente está empatado o Atlético Paranaense, Inter e Atlético Mineiro. Ou seja, uma vitória do Atlético Mineiro com combinações de resultado pode assumir aí até a vice-liderança, que atualmente é do Corinthians, com 26 pontos. O Galo, que atuou pela Copa Libertadores
no meio de semana, enfrentou a equipe do Emelec e não saiu do 1-1. O jogo foi empate, o Galo saiu na frente do placar, mas cedeu um empate para a equipe do Emelec. Claro que o Hulk teve toda a sua oportunidade de reverter aquele resultado e sair com a vitória, mas infelizmente o goleiro defendeu o pênalti do Hulk. Então o Galo ainda teve uma infelicidade de perder o Alan, foi expulso. Então isso acontece, é coisa do futebol. Mesmo diante disso, o Galo tem todo o seu jogo de volta aí para reverter essa situação diante do Emelec. Para essa partida em si, o Juventude é uma equipe que vem malzona no campeonato, vem de 4 derrotas e um empate, 5 jogos sem vencer, enfrenta um Galo mordendo aí, de 5 jogos de invencibilidade, 2 empates e 3 vitórias. Então, para essa partida, não tenho dúvida, vamos com a dica fora vence e a probabilidade 2-0 fora. Se você é mais ousado, pegaria um fora com empate anula. Se você é mais conservador, lógico. Ceará versus Internacional, com início às 19 horas. Na classificação, o Ceará é o 15º colocado em 14 jogos disputados, com 17 pontos conquistados, 14 gols marcados, 14 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Inter na 4ª colocação em 14 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 21 gols marcados, 14 gols sofridos. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, nos últimos 10 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. O Internacional vem a 4 confrontos sem derrota, foi a primeira equipe a marcar desde 8. Sequência individual da equipe do Ceará, sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 8 de 9 saiu menos que 3 gols. O Internacional, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Também foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto entre eles foi 0-0 e retornando mais uma vez à classificação, a equipe do Ceará é um dos piores mandantes da competição, ou seja, o pior mandante da competição. Em 6 jogos disputados, é a única equipe que ainda não conseguiu vencer seu domínio. Vem de 4 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, 8 gols sofridos, 4 pontos conquistados. Bom, e a equipe do Inter, fora de casa, é um dos melhores mandantes, terceiro colocado em 7 jogos disputados, somando 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 8 gols marcados, 6 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Tudo bem que a equipe do Ceará é uma equipe que costuma marcar seus golzinhos, sim, mas atuando fora de casa. E vale lembrar também que a equipe do Inter atuou aí no meio de semana, tanto o Inter como o Ceará. O Ceará começou perdendo para o Destrões da Bolívia pela Copa Sul-Americana, mas conseguiu virar aí no último minuto de acréscimo com o Zé Roberto. Conseguiu um resultado importantíssimo lá na altitude. Então, tem tudo para se classificar para a próxima fase atuando em casa. Claro que a fase não é boa do Ceará atuando em casa. E a equipe do Inter enfrentou o Colo-Colo no Chile pela Copa Sul-Americana também e perdeu por um placar de 2-0. Ou seja, o Inter vem em baixa e o Ceará vem altíssimo aí para essa partida. É a melhor equipe da Sul-Americana, fez a melhor campanha e está continuando com excelente campanha. Se você for analisar os últimos 2 confrontos dessas equipes, você vai ver um equilíbrio aí, com 2 empates e 3 jogos saiu under 2,5. Então, para essa partida também não vejo um jogo para muitos gols. O Ceará é uma equipe que se defende bem, a equipe do Inter também. Por esse retrospecto, não vejo o Ceará perdendo a sua partida para o Inter. Então, vejo um jogo para menos de 3 gols e meio. E se você quiser uma boa probabilidade em resultados, eu pegaria aí um empate ao intervalo, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Santos versus Flamengo, o mesmo horário aí, às 19 horas. Bom, a equipe santista é o 7º colocado em 14 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 18 gols marcados, 13 gols sofridos. Enfrenta o Flamengo na 9ª colocação em 14 jogos disputados, 18 pontos conquistados, 16 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Santos é o 9º colocado no ranking, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 12 gols marcados, 6 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Flamengo vem fazendo uma das piores campanhas da competição, é o 15º colocado em 7 jogos disputados, com 4 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória, 6 gols marcados, 11 gols sofridos, 5 pontos conquistados, um Flamengo muito diferente aí das últimas 3 temporadas e nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7
saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Flamengo foi a primeira equipe a marcar em 7 dos últimos 9 jogos. A sequência da equipe do Santos, ele vem aí a 4 jogos sem vitórias. Em 6 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marca e o Flamengo não tem muito para se estar observando. O último confronto foi 1-0 para o Santos fora de casa e nos outros confrontos anteriores foi jogo para muitos gols. Bom, para essa partida, essas equipes atuaram pelos jogos de campeonato internacionais. O Santos jogou pela Copa Sul-Americana e empatou com o Deportivo Táchira. Saiu perdendo lá no placar e conseguiu buscar o empate. E a equipe do Flamengo venceu o Tolima por um placar de 1-0 com o gol do Andréas Pereira. Para essa partida, acredito que o Santos, atuando em casa, não está atuando bem, já que vem de 5 jogos sem vencer, com 4 empates e 1 derrota. O Flamengo também era uma equipe que não vinha atuando bem fora de casa, vinha de 4 derrotas e conseguiu vencer o Tolima, quebrou a sequência. Bom, o último confronto entre eles foi 1-0 para a equipe do Santos, mas nos confrontos anteriores mostrava duelo para gols. Então, para essa partida, vamos ficar no jogo de mais de 1,5 gols e a probabilidade é 2-1, casa ou fora. Então, fica a critério de cada um. Vamos agora para o jogo do Palmeiras versus Atlético Paranaense. O início às 21h30. A equipe do Palmeiras é o atual líder do Brasileirão, em 14 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 3 pontos a mais que o vice-líder Corinthians, 27 gols marcados, 10 gols sofridos, e o Paranaense é o terceiro colocado em 14 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 17 gols marcados, 15 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 deles são menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Corinthians vem a 10 confrontos sem derrotas diante do Paranaense. E na sequência da equipe do Palmeiras no geral, em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer, saiu mais que 2,5 gols. O Paranaense vem a 4 jogos com 4 vitórias, vem a 12 jogos sem derrota, ou seja, 12 jogos de invencibilidade. Em 3 jogos sofreu gol, em 4 de 5 saiu ambos marca. O último confronto deu Palmeiras 2-0 atuando em casa. Bom, o Palmeiras é uma das melhores equipes atuando no fator casa, tanto é que em 7 jogos disputados tem 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota aí no início do Brasileiro para o Ceará. 16 gols marcados, 6 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Enfrenta uma equipe encaixadinha que atua fora de casa, que é o Paranaense. É o sétimo colocado em 7 jogos disputados, vem somando 3 vitórias, 3 derrotas e um empate, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Bom, vale lembrar que o Palmeiras derrotou a equipe do Cerro Porteño pela Copa Libertadores no meio de semana. Sim, o jogo foi 0-0 ao intervalo, mas o Palmeiras entrou mordendo no segundo tempo e venceu por um placar de 3-0. A equipe do Atlético Paranaense não fez diferente, atuou em casa, fez valer o seu mando de campo e venceu a equipe do Libertad por um placar de 2-1. Mas atuando em casa, a equipe do Palmeiras vem de uma vitória para a equipe do Atlético Goianiense por um placar de 4-1 pelo Brasileiro Série A. E o Paranaense venceu o Coritiba pelo Brasileiro Série A também. Mas ainda assim, mesmo uma sequência sendo boa do Paranaense, vem uma sequência muito boa mesmo, vem fazendo bons jogos, enfrenta o Palmeiras, que tem um nível técnico mais elevado, em minha opinião. Tudo bem que o Filipão está fazendo um belo trabalho aí pela equipe do Atlético Paranaense, mas a equipe do Abel Ferreira está um pouco mais engajada há mais tempo no comando aí. Ele sabe o que tem ou o que não tem que fazer para fazer valer o seu mando de campo. E por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence e a probabilidade 2-0 Casa. Se você quiser pegar o handicap menos um aí, fica a critério de cada um. Bom, saindo do Campeonato Brasileiro Série A e entrando no Campeonato Brasileiro da Série B, para o jogo do Náutico versus Novo Horizontino, que tem início às 18h30. Na classificação, a equipe do Náutico se encontra atualmente uma posição acima da zona de rebaixamento. Atualmente é o 16º colocado em 15 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 13 gols marcados, 18 gols sofridos, ou seja, tem um ponto por partida essa equipe do Náutico. E o Novo Horizontino vem na 8ª colocação em 15 jogos disputados, com 20 pontos conquistados, 14 gols marcados, 16 gols sofridos. Por incrível que pareça, tem com 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas essa equipe
Novo Horizontino. O Náutico, atuando em casa, é um dos piores mandantes, a não ser aí o 19º colocado, em 8 jogos disputados em seus domínios, tem apenas uma vitória, 4 empates e 3 derrotas, 8 gols marcados, 9 gols sofridos, 7 pontos conquistados, enfrenta o Novo Horizontino, que atualmente fora de casa vem fazendo uma das melhores campanhas, é o quinto colocado em 7 jogos disputados, com 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 5 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Bom, em duelos individuais, sequência da equipe, o Náutico vem aí a 3 jogos sem derrotas, mas ao mesmo tempo vem a 5 jogos sem vencer. Sofreu gol nos últimos 6 jogos, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer gols e também saiu ambas as equipes marcam. O Novo Horizontino é uma equipe que não temos muitas informações sobre gols nos últimos jogos dele, não temos eh, confronto recentes nem na história entre essas equipes. Por esse retrospecto, é um duelo de estreante. Para essa partida, o Náutico chega para atuar para mais uns jogos no estádio dos aflitos, mas é aquele dilema. É uma equipe que não consegue impor seu ritmo de jogo em seus domínios. Tinha 6 jogos sem vencer em casa e no geral vem a 5 jogos sem vencer. A última vitória do Náutico foi diante do Brusque e nos últimos 11 jogos vem de apenas uma vitória. Então vem malzona aí essa equipe do Náutico. Então não vejo probabilidade para resultados. Por esse retrospecto, acredito no jogo bastante técnico e pegado. O Novo Horizontino é uma equipe que conseguiu duas vitórias muito importantes no campeonato, venceu o Bahia fora de casa e conseguiu quebrar a invencibilidade do até então, naquela rodada, o invicto Vasco. Venceu de 2-0 e para essa partida vamos com a dica mais de 1,5 gol e probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo aí do CRB versus Guarani, o início às 20h30. Na classificação, o CRB é o 11º colocado em 15 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 11 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Guarani, que é o vice-lanterna do campeonato, 19º colocado em 15 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 9 gols marcados, 18 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Guarani foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em duelos individuais aí, o CRB vem a 4 jogos sem derrotas. Em 7 de 8 saiu menos que 3 gols. O Guarani vem a 3 jogos sem vitória. E o último confronto mais recente foi 2-2. Lembrando que essa partida a equipe do CRB chega em um momento melhor, pois a equipe do CRB atuando em casa vem fazendo aí uma campanha de meio de tabela, 10º colocado em 8 jogos, com 3 vitórias, 4 empates e uma derrota, marcou 7 gols, sofreu 5, 13 pontos conquistados até o momento. Já o Guarani vem fazendo uma temporada bizarra, tanto dentro como fora de casa. É o 15º colocado fora de seus domínios, em 7 jogos disputados até o momento. Vem aí com 4 derrotas, 2 empates e uma vitória. 7 gols marcados, 12 gols sofridos, 5 pontos conquistados, ou seja, o CRB é uma equipe que com certeza vai querer impor o seu ritmo de jogo, atuando diante de um Guarani em fase de transição aí que não para de treinador nessa equipe. Então, vejo como bom e plausível um jogo de vitória com empate da equipe da casa e a nossa probabilidade 1-0 casa. A equipe do Caxias vem na quinta colocação em 18 jogos disputados, com 30 pontos conquistados até o momento, 25 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Kashima na vice-liderança em 18 jogos disputados, com 34 pontinhos conquistados, 29 gols marcados, 22 gols sofridos. Lembrando que atuando em casa, a equipe do Kashima vem aí na sexta colocação, vem fazendo uma das melhores campanhas da competição e 9 jogos disputados, somando 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, 13 gols marcados, 10 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Kashima atuando como visitante e fazendo também uma bela temporada. Vem na quarta colocação em 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 12 gols marcados, 9 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu ambos marcam mais que 2,5 gols. O Kashima tem a 7 confrontos aí, sofrendo gol diante do Kashima. Lembrando que na sequência individual, a equipe do Kashima tem a 3 jogos sofrendo gol.
Em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol. O Kashima vem a 4 jogos sem derrota e foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. O último confronto deu Kashima. Bom, para essa partida, eu vejo um equilíbrio técnico muito elevado entre essas equipes, mas também vejo um jogo para gols, porque ambas as equipes costumam propor gols, propor jogo. Não é à toa que a equipe do Kashima tem 29 gols, é uma equipe que marca e sofre muitos gols, e a equipe do Caxias é uma equipe que também marca e sofre muitos gols. Então vejo um duelo bastante movimentado, mas vejo um equilíbrio técnico entre essas equipes. Por esse retrospecto, vamos para um jogo de mais de 1,5 gol. E você que é mais ousado, acredito no ambos marca nessa partida e uma possível probabilidade de 2-1 ou 1-1 jogo. Então fica dois placares aí, não vou fixar um placar direto. Cerezo Osaka versus Kawasaki, com início às 7 da manhã. Esse embate, a equipe do Cerezo Osaka vem na sétima colocação. Em 18 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 25 gols marcados, 19 gols sofridos, enfrenta o Kawasaki na terceira colocação em 18 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 26 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Osaka é o 13º colocado em 9 jogos disputados, somando 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 11 gols marcados, 11 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Enfrenta o Kawasaki, que atua fora de casa, tem aí na vice-liderança, um dos melhores visitantes da competição, em 9 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 12 gols marcados, 8 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre essas equipes, em 10 deles saiu ambos marca e em 6 deles saiu mais que 2,5 gols. Lembrando que o Osaka sofreu gol nos últimos 10 confrontos e em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Kawasaki sofreu gol nos últimos 17 confrontos, meu parceiro. E na sequência individual do Osaka, ele vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos. Em 5 de 6 saiu ambos marca e em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. O Kawasaki sofreu gol nos últimos 3 jogos e no último confronto entre eles, 4-1 para o Osaka. Bom, para essa partida, dá para se notar e ter uma consciência que a equipe do Kawasaki está fazendo uma temporada de brigar por título e o Osaka está fazendo uma temporada aí para ficar buscando no mínimo a terceira colocação. Diante disso, dá para ver um equilíbrio técnico porque ambas as equipes marcaram aí em média 26 gols e sofreram 20 gols. Mas atuando em casa, a equipe do Osaka não faz uma temporada bacana, é o 13º colocado, enfrenta uma equipe muito encaixada e ofensiva tecnicamente, que sabe marcar muitos gols, sabe atuar fora de casa. Por esse retrospecto, acredito no jogo para chance dupla, fora ou empate e a probabilidade 2-1. Bora! Saindo do campeonato japonês, entrando no campeonato da Noruega, o jogo do Odds versus Bodo Glimt, o início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Odds vem na 10ª colocação em 12 jogos disputados, com 15 pontos conquistados, 11 gols marcados, 17 gols sofridos. É uma equipe que não empata, nem gosta de empatar. E o Bodo Glimt vem na 5ª colocação em 11 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 22 gols marcados, 14 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Odds não vem fazendo uma boa temporada, já que é o 14º colocado, com apenas 6 pontos conquistados em 6 jogos em seus domínios, tomando 4 derrotas, 2 vitórias, 7 gols marcados, 11 gols sofridos. Atuando fora de casa, a equipe do Bodo Glimt é o 4º colocado em 5 jogos disputados, com 9 pontos conquistados, 9 gols marcados, 7 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 3, o Bodo Glimt sofreu gol. Na sequência individual do Odds, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. O Bodo Glimt vem de 4 vitórias consecutivas, há 4 jogos sem sofrer gols, e também foi a primeira equipe a marcar em 7 de 8. O último confronto foi 1-1 entre essas equipes. Acredito no favoritismo aí consciente da equipe do Bodo Glimt, mas se você é meio conservador e acredita que o jogo pode acontecer aquele leve empate, vá numa segurança, fora, empate, anula. Probabilidade 2-1. Bora! Bom, tropa, esse jogo da Noruega não estava aí no início do vídeo, como não mencionei, mas é jogos que tem valor sim, para se estar lucrando
e tá ganhando uma grana extra aqui na internet. O nosso último prognóstico aí vai ser do Paraguai, primeira divisão. O jogo do Resistência FC versus Libertad, que tem início às 20h15. Na classificação, Resistência vem na quinta colocação e 21 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 30 gols marcados, 32 gols sofridos. Enfrenta o atual líder, que é o Libertad, em 21 jogos disputados, 54 pontos conquistados, 45 marcados, 14 gols sofridos. Lembrando que atuando em casa, a equipe do Resistência vem fazendo uma temporada novamente regular. É o quarto colocado no ranking. Até o momento conseguiu aí 17 pontos conquistados, marcou 14 gols, mas também sofre muitos gols. E o Libertad, atuando fora de casa, vem aí na liderança novamente em 10 jogos disputados, somando 7 vitórias e apenas uma derrota na competição. 23 gols marcados, 11 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Merece respeito essa equipe do Libertad do Campeonato Paraguai. Lembrando que a sequência individual do Resistência vem de 4 jogos de derrota, a 7 sem vitória, a 4 sofreu gol. E o Libertad foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 7 jogos. O último embate entre eles foi 2-2. Para essa partida vejo um favoritismo sim da equipe do Libertad. Por esse retrospecto vamos na vitória do Libertad e a probabilidade 1-0 fora. Bom, tropa, esse foi o nosso prognóstico. Nós se reencontramos no nosso próximo vídeo. Fui!